Bom dia, amados. Tudo bem? Vamos ficar em pé? Estamos um pouquinho desfalcados aqui, mas estamos com mais de 3 aqui já, né? Deu contingente. Amém, queridos. Vamos fazer o nosso culto racional aqui, amém? Pai querido, nós te bendizemos, ó Pai, nós adoramos o Teu nome, porque o Senhor é santo, porque o Senhor é bom, porque o Senhor é fiel conosco, ó Pai. Obrigado, ó Pai, porque o Senhor guardou nossas vidas, o Senhor nos trouxe aqui. Pedimos, ó Pai, que o Senhor esteja conosco nessa manhã, que o Senhor alcance, ó Pai, aqueles que não puderam estar conosco, que o Senhor os guarde, ó Pai. Toque o coração de cada um, ó Pai, de cada família dessa comunidade, ó Pai. Pedimos, ó Pai, que o Senhor traga aos nossos corações revelação nessa manhã, Pai, com a Tua palavra, que o Senhor traga quebrantamento, ó Pai, através do Teu louvor, ó Pai, que possamos sentir a Tua presença nesse lugar, ó Deus, e sairmos daqui transformados, ó Pai, em nome de Jesus, Pai. Amém. Eu te quero mais do que o ouro, eu te quero mais do que os tesouros, eu te quero mais do que a minha vida, Senhor. Te desejo mais do que 1000 bênçãos, meu anseio é agradar Teu coração. Outro bem não possuo além de Ti, Senhor. Tu és a porção da minha herança, és o bem maior pra mim. O meu coração não pode mais viver sem o Teu grande amor. Eu te quero mais do que o ouro, eu te quero mais do que os tesouros, eu te quero mais do que a minha vida, Senhor. Te desejo mais do que 1000 bênçãos, meu anseio é agradar Teu coração. Outro bem não possuo além de Ti, Senhor. Tu és a porção da minha herança, és o bem maior pra mim. O meu coração não pode mais viver sem o Teu grande amor. Tu és a porção da minha herança, és o bem maior pra mim. O meu coração não pode mais viver sem o Teu grande amor. Meu anseio és Tu, Jesus. 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 És Tu, Jesus. Aleluia, Jesus. Tu és o nosso anseio, ó Pai. Tu és mais valioso, ó Pai, do que tudo no mundo, ó Pai, do que a nossa própria vida, Jesus. Por isso, ó Pai, nós Te desejamos, nós Te queremos, nós Te buscamos, ó Pai. Em nome de Jesus, Deus. O Teu nome exaltarei, o Teu nome exaltarei. Meu prazer é Te adorar.
agradeço por minha vida, pois viestes me salvar. Deixaste o trono para mostrarmos a cruz, do teu trono até a cruz, minha dívida pagar, morrendo na cruz, da morte até o trono, o teu nome exaltarei. O teu nome exaltarei. Meu prazer é te adorar. Te agradeço por minha vida, pois viestes me salvar. Deixaste o trono para mostrarmos a cruz, do teu trono até a cruz, minha dívida pagar, morrendo na cruz, da morte até o trono, o teu nome exaltarei. De novo. Deixaste o trono para mostrarmos a cruz, do teu trono até a cruz, minha dívida pagar, morrendo na cruz, da morte até o trono, o teu nome exaltarei. O teu nome exaltarei. O teu nome exaltarei. Sim, Deus, exaltamos o teu santo nome, Jesus. Aleluia. Cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor todas as terras, cantai ao Senhor, bendizei o seu nome, proclamai a sua salvação. Anunciai entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas, porque grande é o Senhor, muito digno de ser louvado, mais temível do que falsos deuses. Estão
e formosura no seu santuário. Glória e majestade estão diante dele. Força e formosura no seu santuário. Aleluia, Jesus. Toda a glória, Pai, é tua, Jesus. Toda a majestade, Deus, a ti pertence, Senhor Jesus. Obrigado, Deus. Te louvamos, ó Pai, pela tua bondade, pela tua misericórdia por nós. Que apesar da tua grandeza, ó Pai, e da nossa pequenez, ó Pai, ainda assim o Senhor nos ama, ainda assim o Senhor nos aproxima de ti, Pai. Obrigado, Jesus. Obrigado porque o Senhor sempre esteve conosco, ó Pai, nos piores momentos ou nos melhores, ó Pai. Mas o Senhor nunca nos abandonou, Pai. Obrigado por isso, Senhor Jesus. Te amo, Deus, a tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em tuas mãos. Desde quando me levanto até eu me deitar, eu cantarei da bondade de Deus. Aleluia, Jesus. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Tua doce voz, tua doce voz, que me guia em meio ao fogo, na escuridão. Tua presença me conforta. Eu sei que és meu Pai e que amigo és. Eu vivo na bondade de Deus. És fiel em todo tempo, Jesus. Todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. És fiel todo tempo, és fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. A bondade me seguirá, Senhor. A bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, te dou o meu ser, entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. Mais uma vez. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, te dou o meu ser, entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. És
todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Eu cantarei da bondade de Deus. Tu és bom, Pai. Tu és bom, Jesus. Tu és um Pai amoroso, Deus. E o teu amor nos constrange, ó Pai. O teu amor, ó Pai, nos quebranta, Pai. Louvado seja teu santo nome, Jesus. Amém. Amém, queridos. Bom, irmãos, eu estava meditando aqui e Deus falou para a gente que a gente precisa orar. Que se a gente é filho, a gente pertence ao reino de Deus, a gente é a igreja e a gente está sofrendo. Tem muitas famílias sofrendo com enfermidades, né? Seja física, seja da alma, né? Tem gente doente em casa, né? Que não pôde vir hoje. Não sei como está o seu Gersi, está precisando de oração, né? A Ana Luísa parece que está doente, a Vitória também está mal. E algumas coisas assim que eu tive pensando, a gente tem que exercer essa autoridade aqui de igreja, né? E vamos orar aqui. Se tiver alguém aqui que queira vir aqui também, para a gente orar, o Domingos é um homem de fé, que quando ele ora eu me sinto assim que Deus está, não que ele não ouça as nossas, mas o Domingos é um homem de fé, de oração, e sempre as orações dele tocam o nosso coração, né? Então, se alguém quiser vir aqui para a gente interceder, tudo bem. Mas, se não, lembra de alguém que está em casa, que está precisando de oração, ou você mesmo aí no seu lugar. Cura do corpo, cura da alma, Senhor. Nós precisamos disso, Pai. Pelo Rafael, que é um pastor, que é colega nosso, né, do grupo do Jamei, que está fazendo transplante, né? E ele está precisando de oração, porque parece que deu algumas complicações lá, né? E vamos interceder pelo Rafael também. Paz, irmãos. O Edilson também colocou agora de manhã no grupo, né, lá, que a Bolívia também está sendo perseguida, está tendo muitos protestos lá, que durante a semana a gente esteja colocando, né, a vida deles e o país lá, para que Deus possa alcançar o coração, né. O Roberto falou a respeito do Rafael, não sei se alguns estão acompanhando o grupo, foi colocado, né, que teve algumas complicações lá, e eu estava ali, eu ia até orar, vim aqui já mesmo para orar, e o Roberto pediu para a gente vir, para a gente cobrir a vida deles lá. É um casal jovem, muito amado mesmo, né, no meio de todos lá da igreja. Eles também almejam ter um filho, mas até hoje Deus não permitiu, e que a gente possa ver Deus fazer essa obra também, esse milagre, como a gente já viu Deus fazendo isso aqui no meio da igreja, né? E muitos irmãos, né? Amém? Senhor, nosso Deus, nós acabamos de cantar a última música agora, e essa música fala tudo, Senhor, tudo que a gente está precisando hoje. E que nessa direção o Senhor possa visitar o Rafael lá de BH, Senhor, o coração da sua esposa que está ali junto com ele, que o Senhor restaure as suas forças, restaure, Senhor, o seu ânimo, e sabemos que o Senhor já está fazendo a cura e o milagre, que o Senhor permitiu que ele passasse por isso, porque o Senhor já está dando a vitória, Senhor. É nessa direção que nós cremos e oramos ao Senhor, sabemos o intuito do seu coração, que é levar o povo à tua presença, a igreja ali onde ele congrega, Senhor, e nessa direção nós já cobrimos a vida dele, já vemos o milagre do Senhor sobre a sua vida. Também queremos orar pela vida da Ana Luísa, da Vitória, de todos os irmãos que aqui hoje não puderam estar por causa da enfermidade. Senhor, possa estar levando a tua cura, que eles possam receber, Senhor, o bálsamo do Senhor agora visitando as suas vidas, Senhor, no nome santo de Jesus. E oramos também pela Bolívia, Senhor, pela vida do Edilson, a sua família que está ali, que o Senhor entra com a tua providência em tudo que precisa ser feito ali, Senhor, naquele país. Sabemos que onde há luta, Senhor, há vitória do Senhor também, que a graça do Senhor seja
seja nessa direção, e que esse culto também, Senhor, seja um culto onde nós vamos sair daqui cheio, mas cheio da Tua presença, e durante a semana andar na presença do Senhor, através do que recebemos aqui hoje, ó Pai, no nome santo de Jesus. Queremos abençoar a vida do Wagner, do Marco, do Isaac, Senhor, de todos os pastores que estão ali reunidos, recebendo do Senhor para dar continuidade nesse país, Senhor, e no mundo, falando da Tua palavra, e que ele volte de lá cheio e leve a igreja, Senhor, a continuar nessa direção, Pai, no nome santo de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Obrigado. Vamos colocar os nossos avisos. Enquanto isso, você que trouxe seu dízimo e oferta, agradecer pelas ofertas da semana passada, né, do Ministério Infantil. Se vocês quiserem descer lá depois, já vê que tem um sofá novo, tem armários, livros, mesas. Então, a gente está muito agradecido por isso, tá? Os avisos continuam nos nossos pequenos grupos durante a semana, né? E enfatizar mais que para a gente se preparar para o dia 20, né? Dia 20/6, que é um sábado. Nós vamos ter aqui a presença do Tony, que é um pastor lá de Jundiaí, sua esposa, e ele vai falar uma reunião para os pais, né? Não tem idade, tá? Pai de criança, bebê, pai de adulto, pai que já é avô. Então, tá todo mundo convidado, porque ele trabalha muito nessa área, tá? Então, nós contamos com a presença de vocês. Vai ser começar à tarde, aí a gente vai ter uma janta, um lanche, e depois continua um tempo à noite. Amém? Vou chamar o Celso aqui. Como o Domingos falou, Marco, Yarlete, Wagner, Inês, Isaac Dória estão ali em Campinas, numa reunião de pastores, né, de presbíteros, né, recebendo lá umas instruções, e por isso que eles não estão aqui hoje, tá? Mas nós estamos aqui, tocando o barco. Amém. Vamos orar pelo Celso. Senhor, nós te agradecemos, Senhor, pela vida do Celso, Senhor, que o Senhor use ele, Senhor, como instrumento. Que o Espírito Santo, Senhor, enche o coração dele, que ele consiga, Senhor, trazer do alto a revelação da Tua palavra, Senhor. Que a sua igreja seja edificada, Senhor, seja fortalecida, Senhor. Nós o abençoamos, Pai, em nome de Jesus, Pai. Amém. Amém. A paz, irmãos. Deixa eu me arrumar aqui. Agora usando óculos fica melhor. A idade está chegando, né? Mas amém. Bom dia, irmãos, a paz do Senhor. Como o Roberto comentou, né, os pastores estão lá em Campinas, né, numa reunião onde vem todos os pastores de todo o Brasil, né, para estar com o Jamê. Então, a gente tem falado nessas últimas semanas sobre o tema de igreja, né? A gente comentou com a igreja que a gente tem pensado trabalhar assim, né, nesse ano, com alguns temas, e igreja a gente tem já falado, acho que é o 5º domingo que a gente está conversando com a igreja sobre esse tema, para que a gente consiga aprofundar mais, né, sobre alguns assuntos. Normalmente são coisas que a gente já viu, já conhece também, mas que sempre é bom rever, né, e ter mais profundidade naquilo que Deus quer falar conosco, né. Então, a gente falou sobre a visão da igreja gloriosa, da importância de ser igreja, do chamado para caminharmos juntos como corpo de Cristo, a importância da igreja local, né? Porque hoje se vê pessoas dizendo da igreja, mas não congrega em nenhum lugar, não pertence a nenhum lugar, né? Então, a gente também quer dizer que existe a igreja como um todo, mas nós aqui de Indaiatuba temos que estar vinculados a algum lugar. Então, a gente precisa entender a importância de estarmos juntos, né? Não só juntos dentro do prédio, mas juntos, com os mesmos princípios, com as mesmas culturas, né? Então, a gente precisa reforçar isso para nos tornar mais próximos, para se tornar mais vinculados uns aos outros, né? Então, dentro desse assunto da igreja, né, eu queria trazer sobre o senhorio de Cristo na vida da igreja, né? O quão importante, quando a gente fala de vida de igreja, é entender estarmos debaixo do senhorio do Senhor, né?
Então, existe igreja que pode ter estrutura, movimentos, crescimento, mas se Cristo não for o Senhor, ele perde a sua essência, né? Então, assim, a gente pode até ver igrejas grandes, mas se Cristo não for o cabeça, essa igreja ela vai ter só números, ela vai ter só representatividade, mas ela vai estar distante da vontade de Deus, né? Então, hoje a gente vê muitos querendo o cuidado de Jesus, as bênçãos de Jesus, a salvação, mas sem viver debaixo desse governo do Senhor, né? Então, eu queria falar sobre a importância. Para a gente falar de igreja, a gente tem que entender quem é a nossa cabeça, né? Quem está nos dirigindo? Será que eu estou debaixo desse governo? Então, o Evangelho ele revela não só apenas um Salvador, mas também um Rei. E esse Rei que a gente serve, amém? Então, a marca dos salvos é quem vive sobre o senhorio de Cristo. Então, vamos desenvolver esse assunto. O primeiro ponto é, quando a gente está debaixo desse senhorio, é uma igreja que obedece, que ela atende às verdades ouvidas, né? Ela é obediente, ela pratica, né? Então, é uma igreja que vive debaixo desse governo. Vamos abrir o primeiro texto, vai estar em Romanos 12, 1 ao 2. Romanos 12, do 1 ao 2. Que vai dizer assim, vamos abrir. Então, esse primeiro ponto é a igreja que obedece. Ela vai, em Romanos 12, do 1 ao 2, vai dizer assim: portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Até o Paulinho falou isso, né, da importância do culto racional, né? Não se amoldem ao padrão desse mundo, mas transforme-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa e agradável e perfeita vontade de Deus. Então, uma igreja obediente é uma igreja que obedece a Cristo, e que ela não se amolda à cultura que o mundo tem pregado, né? Isso é algo, assim, difícil, né? Acho que todo mundo entende da dificuldade hoje de você viver separado, né, para Cristo, né? Hoje a sociedade tenta impor, né, muitas coisas, né? E muitas coisas, quase todas, contrárias a Deus, né? Então, a gente, quando reconhece que precisamos do Senhor, desse senhorio, para ter a nossa mente renovada, para, de fato, aí sim, experimentar a boa e perfeita vontade de Deus, é algo que exige de nós esse reconhecimento do Senhor como o nosso Senhor, amém? Então, a gente precisa ser assim, né, uma igreja, ser uma igreja obediente. Então, uma igreja, quando ela é obediente, ela pensa diferente, ela vive diferente, ela ama diferente, ela não se amolda aos costumes desse mundo, né? Então, ela não padroniza. Hoje a gente vê, não criticando, mas igreja fazendo festa junina dentro da igreja fazendo Halloween dentro da igreja. Então, assim, você vê as igrejas colocando eventos de fora para dentro da igreja para atrair pessoas, né? Então, quanto isso tem atrapalhado, né? As pessoas têm se perdido nisso. Até os líderes, né, de algumas igrejas têm se perdido nisso, porque elas têm se amoldado aos costumes desse mundo, né? Então, uma igreja que é obediente, ela deixa sua mente ser renovada para experimentar de fato a boa vontade e agradável do Senhor. Ela reage diferente, porque ela pertence ao outro reino, né? Então, uma igreja obediente, ela reconhece quem é seu Senhor. E nós, enquanto membros dessa igreja, precisamos entender quem tem governado a minha vida. Será que eu ainda continuo no centro da minha vida? Ou eu tenho deixado o Senhor ser o Senhor da minha vida? Então, é algo para a gente pensar, porque aí sim eu vou conseguir viver em igreja. Então, eu não vou só participar, eu vou ter comunhão, vou entender o propósito de Deus na minha vida quando eu sou obediente a Ele, né? O segundo ponto, que Jesus não é apenas o Salvador, Ele é o Senhor. É óbvio que a mensagem da salvação é o que Jesus pagou o preço ali na cruz, né? Mas, além disso, Ele quer ser o Senhor das nossas vidas, né? Além de nos salvar, Ele quer que nós submetemos a nossa vida a Ele, né? Então, isso exige mais de nós, né? Esse reconhecimento. Um outro texto que reforça isso vai estar em Lucas 6,46. Então, Ele não é apenas o nosso Salvador, Ele é também o nosso Senhor.
em Lucas 6:46, vai dizer assim: porque vocês me chamam Senhor, Senhor, e não fazem o que eu digo. Então aqui confronta a fé de não ser apenas verbal, não ser apenas de fala, né? Mas de vida, né? De prática, de postura. Então fala de alguém que entendeu quem é o Senhor, né? Então a gente precisa sim chamar o Senhor, mas também precisa ter vida prática com Ele, né? Então precisamos ter práticas, precisamos ser constantes, precisamos entender da importância de sermos renovados dia a dia. Então, facilmente, se a gente se ficar distante de Deus, a gente vai começar a voltar aos nossos velhos hábitos, voltar às coisas que éramos antes de conhecer a Cristo, né? Ou facilmente a gente vai ser amoldado para esse mundo, né? Se a gente está distante do Senhor, nós estamos sujeitos ao sistema que opera hoje no mundo, né? Então a gente precisa entender onde nós estamos e quem tem governado as nossas vidas, né? Será que eu tenho entendido que Ele não é apenas o Salvador, mas também o Senhor da minha vida? É algo para a gente pensar. Infelizmente, irmãos, há hoje na igreja pessoas que frequentam, até cantam, servem, mas ainda não deixam o Senhor governar a sua própria vida. Ela ainda é o centro da sua vida, das suas decisões. É óbvio que a vida adulta ela exige obrigações, responsabilidades, a gente é cheio de decisões, né? As crianças ainda são os pais que decidem, mas depois, quando você se torna adulto, você também tem tomadas de decisões. Mas a gente precisa colocar o Senhor nessas tomadas de decisões. Precisa colocar isso diante de Deus também para que, de fato, nossos passos sejam de acordo com a vontade dEle. Será que eu tenho praticado isso na minha vida diária? Será que nas minhas tomadas de decisões o Senhor tem participado? Então, Ele quer ser o Senhor de tudo e a gente tem que submeter a Ele. Então, muitas vezes a gente ainda quer governar algumas áreas da nossa vida, a gente ainda não consegue entregar totalmente. Então, a gente precisa, de fato, entender a vida de igreja, quem é o cabeça da igreja. Isso individualmente e também na vida da igreja como um todo. Se a gente entender que o Senhor é o cabeça, a gente vai corresponder a esse senhorio. Amém, irmãos? Então, a gente precisa... Quem tem governado a minha vida? Será que sou eu mesmo ou eu tenho submetido a Deus, ao Senhor? Então, a conversão verdadeira acontece quando eu deixo de viver a minha vontade e passo a viver a vontade de Cristo. Não é algo fácil, né? A gente se sacrificar todo dia. Mas é necessário para que a gente morra, para que Ele viva. E a gente precisa isso ser um exercício diário. A gente precisa ser consciente nisso. Que muitas vezes a gente acha que eu já aceitei Jesus, já está tudo certo. Mas a nossa vida ela é uma construção. Dia a dia eu preciso caminhar mais, eu preciso andar mais com Ele. Dia a dia eu preciso buscar mais dEle. Porque, como eu disse, o império das trevas está aí ao redor, né? Se você fica distante do Senhor... Por mais que você já tomou uma decisão, mas se você não está próximo dele, você vai ser tragado, né? Nós seremos absorvidos por esse sistema atual, né? Então, se a gente não tem essa postura de estarmos próximos com o Senhor, a gente facilmente vai ser levado para outras coisas, vamos ser aculturados por aquilo que emprega hoje no sistema atual, né? Então, vamos ler Gálatas 2:20, que fala sobre isso, né? Gálatas 2:20. Então, Gálatas 2:20 fala assim, né? Fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo pela fé no Filho de Deus, que amou e se entregou por mim. Amém? Então, quando eu entendo isso, eu percebo da importância de morrer todo dia para que Ele viva. Amém? É algo que tem que ser diário. Não acontece de uma vez, né? Mas tem que ser dia a dia. Então, quando o Senhor é o que governa a minha vida, as minhas decisões são baseadas naquilo que eu sinto paz diante dEle. Os meus relacionamentos são parecidos com aquilo que o Senhor teria se fosse Ele fazendo.
Então, a minha relação com a minha esposa, a minha relação com o meu marido, a minha relação com os meus filhos, a minha relação no trabalho, a minha relação no trânsito. Então, as minhas ações são parecidas com aquele que governa a minha vida. Então, a gente precisa entender quem tem governado, né? Será que sou eu ou será que é Cristo que tem governado? Então, a minha forma de viver é mudada. Então, eu não falo só Senhor, Senhor, mas eu pratico, eu vivo isso, né? Então, a pergunta né, não é mais o que eu quero, mas é o que o Senhor quer. Então, eu acho que para a gente viver essa vida, a gente precisa estar debaixo desse governo, porque se a gente ficar distante, a gente vai viver uma vida nossa, baseada nas suas convicções, baseada nos seus desejos, nas suas vontades, e aí você vai estar tendo uma caminhada sozinha, né? Então, a gente, quando traz um tema de igreja, são vários aspectos, né? Mas para a gente olhar cada aspecto e olhar para nós também, né? O que nós temos, o que eu posso melhorar nisso, né? Para que, de fato, a gente consiga viver essa vida que o Senhor tem proposto, né? Então, o terceiro ponto, o corpo precisa responder à cabeça. Então, se eu entendo que Cristo é o cabeça da igreja, eu preciso, como membro, eu preciso corresponder ao que o cabeça pensa, ao que Cristo quer de mim, amém, irmãos? Então, se eu tenho esse entendimento, em Colossenses 1:18, vai dizer, né, ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. Então, se eu entendo que Cristo é o cabeça, eu correspondo ao que Cristo pensa, né? Então, a cabeça governa o corpo. Então, o cérebro, isso humanamente, né, quando o cérebro envia um comando, o corpo responde. Então, os membros funcionam porque o cérebro emite um comando. Então, o sentimento, sabor, as coisas que a gente faz, é tudo comando do cérebro. Se ele não responde, o cérebro está com algum problema, né? Existe uma paralisia. E uma igreja que não corresponde ao que o cabeça está pensando, ela está parada, ela está distante da vontade de Deus. Então, a gente precisa voltar para esse lugar, né? De estar próximo, de reconhecer o Senhor como cabeça da igreja. Então, a gente precisa voltar para esse lugar, para que, de fato, veja as coisas acontecerem, né? Então, o que acontece quando Cristo governa a igreja, né? Anda em unidade, abandona a competição, serve com humildade, perdoa com facilidade, ama de verdade, busca a santidade. Então, eu sirvo por entender quem eu sou dentro da igreja. Eu não sirvo para ser reconhecido, né? A gente precisa ter esse entendimento. Eu perdoo porque Deus pediu para que eu perdoasse, independente de... Então, quando eu ajo assim, eu entendo quem Cristo é na minha vida. Quando eu tenho essa postura, eu me posiciono diante daquilo que Deus é em mim. Não, às vezes a minha vontade vai ser até diferente, mas eu faço baseado naquilo que Deus espera, né? Porque o foco deixa de ser a minha vontade, e a vontade da cabeça, que é Cristo. Tá certo? Um quarto ponto, o senhorio de Cristo aparece na prática. Então, assim, não é só na fala, mas é na vida, né? É na vida diária. Não só no dia de igreja ou no dia de culto caseiro, mas a minha vida reflete aquilo que Deus é em mim. Então, eu preciso ter essa consciência de que tudo que eu faço é para o Senhor e também tudo que eu não faço, eu estou desagradando a Ele, né? Se eu tenho uma vida distante, eu estou distante desse senhorio, né? Então, em Efésios 4, vamos ler mais um texto. Efésios 4, do 1 ao 3. Efésios 4, do 1 ao 3. Como prisioneiro no Senhor, rogo-lhes que vivam de maneira digna da vocação que receberam. Sejam completamente humildes e dóceis, e sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor. Façam todo esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Então, aqui fala de um comportamento, né, de uma postura. Então, a gente precisa ter uma postura parecida com o Senhor, né? Então, o nosso jeito de agir e reagir vai determinar quem nós somos e quem nós estamos servindo, tá certo? Então, uma igreja governada por Cristo, ela suporta uns aos outros, ela preserva a unidade, ela vive humildade, ela caminha em amor. O senhorio aparece no cotidiano, né? Então, o Senhor, eu vou demonstrar quem o Senhor é na minha vida, não só vir na igreja, mas na minha vida cotidiana, na minha vida diária, né? Naquilo que nas minhas tarefas do dia a dia, né?
Então, ela perdoa quem feriu, ela abre mão da razão. Se eu entendo quem o Senhor é, muitas vezes eu abro mão da razão, porque eu não quero me opor a uma pessoa. Ela serve sem pedir o reconhecimento, né? Ela ama pessoas difíceis e ela vence o ego. A gente até falou no grupo caseiro essa semana sobre o ego, né? Como é difícil vencer o nosso ego, né? Todo dia ele tende a aparecer, né? Todo dia a minha vontade, os meus desejos, o meu querer. Então a gente precisa vencer o nosso ego diariamente. Não existe uma receita, né? É todos os dias a gente precisa colocar nosso ego de lado. Então a gente tem tratado esse tema nessas últimas reuniões do nosso grupo, e é algo assim que provavelmente vamos ter que tratar de novo, porque é algo que é do humano, né? A gente facilmente vai querer atender os nossos desejos, né? Então, vencer o ego é também colocar o Senhor como centro das nossas vidas, é tirar o nosso eu e deixar Ele ser o centro, né? Então, esse é exatamente o que Cristo vai ser revelado, né? À medida que eu saio e que Ele apareça, né? Então, é assim que Deus vai agir na nossa vida, né? Então, o senhorio de Cristo vai acontecer quando o meu ego é deixado de lado, quando eu deixo as minhas vontades, né? Submetidas à vontade do Senhor, né? Então, toda vez que o orgulho domina, a vaidade domina, a ofensa, o eu domina, Cristo perde espaço na minha vida, né? Toda vez que isso acontece, é altamente contrário àquilo que Deus quer, né? Então, toda vez que isso aparece na minha vida, eu me distancio cada vez mais do Senhor, né? Então, eu preciso perceber isso e buscar melhorar, né? Eliminar o nosso ego. Não é fácil, não é uma tarefa simples, né? Mas é algo necessário, né? Para que ele viva, eu preciso morrer. As minhas vontades precisam ser deixadas de lado. E a gente precisa entender quem é o cabeça, né? Da igreja e das nossas vidas, né? Para que Deus faça, né? Então, esse ego ele precisa ser esmagado, precisa ser triturado. Um último ponto, uma igreja rendida é uma igreja forte. Vai estar em Atos 2, é um texto da igreja bem no início, né? Atos 2, do 42 ao 47. Vamos ler esse texto também. Atos 2, do 42 ao 47. Que diz assim, né? Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Todos criam, mantinham-se unidos e tinham tudo em comum, vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam o pão em suas casas e juntos participavam das refeições, com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo, e o Senhor lhes acrescentavam todos os dias que iam sendo salvos. Vou só reforçar esse último, né? Louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo, e o Senhor lhes acrescentavam todos os dias o que iam sendo salvos. Então, a igreja primitiva, ela tinha entendido, né? Eu sei que algumas questões aqui de dividir, às vezes, se Deus pedir, a gente pode fazer também, né? Mas muitas delas a gente não consegue, temos dificuldade de praticar, e a gente precisa romper isso, né? De compartilhar as mesmas coisas. Todos os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Então, é interessante isso, né? A gente ter as coisas em comum, a gente ter a mesma cultura. Então, as famílias A com a família B, ela tem que pensar igual. A gente está na mesma igreja, né? Servimos o mesmo Senhor. Então, a gente precisa tirar toda a cultura que é contrária às coisas de Deus. A cultura que vem de famílias, a cultura que vem antes de eu conhecer o Senhor. Então, eu preciso andar num lugar onde as pessoas têm as coisas em comum. Então, para eu ser igreja, eu preciso ter esse entendimento. Como ali, né? Todos os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum, né? Então, a gente não pode ter coisas diferentes do grupo, né? A gente precisa ter a mesma cultura, onde eu crio o meu filho e sei que a outra família cria da mesma forma, né? Para as próximas gerações.
E aí sim Deus ia acrescentando, né? Então a igreja primitiva tinha entendido, né? Então eles perseveravam, eles caminhavam junto, eles repartiam, eles oravam, serviam, eles obedeciam. E o que acontecia? Havia graça, crescimento, comunhão, manifestação de Deus. Então o céu se manifesta onde Cristo governa. Então onde o Senhor ele governa, vai acontecer, vai aparecer os sinais, né? Então aqui não é sobre performance, sobre aparência física. Hoje a gente vê igrejas muito tipo teatros, né? Muito confortáveis, né? Não estou falando de lugares assim, estou falando de presença do Senhor, de lugares onde vai haver sinais, porque ali tem entendido que o Senhor governa, né? Então não é sobre quantidade de membros, é sobre o governo, né? Sobre o cabeça da igreja. Então onde o Cristo é o Senhor, há transformação, há cura, há arrependimento, há unidade, há vida. Então a presença de Deus é atraída para esse lugar, porque ali tem entendido que o Senhor governa, né? Então, falando hoje sobre esse tema, né, eu quis reforçar a importância de a gente entender quem tem governado a nossa vida. Será que eu tenho entendido que o Senhor é a cabeça da igreja e eu preciso também colocar Ele no centro da minha vida? São coisas para a gente, antes de ter a vida de igreja, antes de vir, quem tem governado a minha vida, né? Quem tem sido o centro da minha vida? Será que sou eu mesmo? Será que está difícil de eu abrir mão do meu ego, das minhas questões, das minhas dificuldades? Será que eu tenho colocado tudo diante de Deus? O meu trabalho, a minha família, os meus filhos. Eu sei que todos nós temos, em fases diferentes, situações, né? Mas Deus quer operar em todas elas, independente da sua fase, do seu momento. Se você seja com filhos ou sem filhos, ou se você já seja mais velho e está sem filhos, assim, independente da fase, o Senhor quer ser o centro da sua vida, para que de fato a gente consiga viver aquilo que Ele quer de nós. Então, para a gente ter a vida de igreja, a gente precisa reconhecer o senhorio de Cristo. Amém, irmãos? Então, a gente tem que se esforçar nas coisas do Senhor. Temos que ser constantes, firmes, perseverantes. Então, às vezes, vai estar chovendo, às vezes vai estar difícil de vir. Claro, às vezes tem situações que a gente não consiga vir. Mas vamos se esforçar, vamos se apresentar, vamos ser firmes, vamos ser constantes. Deus quer isso de nós. Quando a gente se apresenta, quando a gente apresenta esse culto racional, Deus opera, Deus faz isso. Então a gente precisa ter essa consciência da importância de se posicionar nas coisas do Senhor. Porque, ao contrário, é verdadeiro também. Quanto mais distante você está do Senhor, mais você está próximo das coisas que estão acontecendo nesse mundo, né? Então, se você não dá importância às coisas de Deus, você está dando importância para as coisas desse sistema, né? E aí você vai ficando cada vez mais envolvido com as coisas desse mundo, né? Então a gente precisa entregar esse culto racional, precisamos ter essa postura de reconhecer o senhorio de Deus nas nossas vidas, né? Vou ler 2 textos para a gente fechar essa mensagem. Em Mateus 7, 21. Vamos ler esse primeiro. Mateus 7, 21, né? Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Então eu queria que nós possamos fazer a vontade de Deus, sabe? Não só dizer Senhor, Senhor, né? Mas fazer a vontade. Eu sei que não é fácil, eu sei que exige renúncias, desafios, né? Mas há um propósito nisso, há algo maior nisso. A gente sabe que Deus quer mais de nós, né? E o outro texto, em Hebreus 2:1, é o texto que o pastor Marcos usa bastante, eu acho bem, também tenho usado muito, Hebreus 2:1, que vai dizer assim, né? Por esta razão, importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Amém, irmãos? Então, a gente precisa, de fato, entender da importância de se apegar às verdades ouvidas com mais firmeza, sabe? Que as verdades, elas vão entrar na nossa vida, elas vão ter efeito em nós quando nós se apropriamos dela, quando nós tornamos prática aquilo que temos ouvido, né? Para que a gente não se desvie, né? Para que a gente não
não fique pelo caminho, né? Para que a gente não, muitas vezes, se a gente ser displicente nisso, né? A gente vai ser suscetível às coisas desse mundo, né? Mas se a gente ser comprometido com as coisas do Senhor, se a gente se apegar com mais firmeza àquilo que a gente tem aprendido e ouvido, vai ser mais difícil da gente se desviar. A gente pode, às vezes, até passar por situações, mas quando a gente está envolvido, comprometido com as verdades, a gente vai estar mais seguro nas coisas do Senhor, amém, irmãos? Então, quando a gente traz esse tema sobre igreja, é para nos alertar sobre a importância da comunhão, do estar juntos, de termos a mesma cultura, de termos a mesma agenda, de termos o mesmo compromisso. Então, a gente precisa reconhecer o Senhor, porque, às vezes, o que falta em nós é tirar o nosso eu, nosso ego, para viver as coisas de Deus. Então, a gente precisa morrer todo dia, infelizmente. Assim, na prática, todo dia, para que Deus se revele a nós. Então, todo dia eu preciso morrer mais um pouquinho das minhas vontades, das minhas coisas, para que Ele seja evidenciado na minha vida. Amém, irmãos? Para que Ele viva, eu preciso morrer. Então, Ele pagou um alto preço. Ele morreu por nós. Ele morreu para nos salvar, mas Ele também quer ser o nosso Senhor. Ele também quer reinar nas nossas vidas. Na nossa vida em casa, na nossa vida profissional, na nossa vida financeira, nas nossas relações. Ele quer ser o Senhor de tudo. Então, se existe algo que você ainda não conseguiu colocar diante de Deus, coloca. Se apresenta a Ele. Se existe uma caixinha difícil de abrir, que você fechou por alguma questão, coloca diante de Deus. Eu acho que isso é uma oportunidade de Deus curar, de Deus libertar, de Deus tratar com você. Se você depois queira conversar no grupo caseiro, com as pessoas que estão mais próximas de você, se existe algo na sua vida que você quer abrir, quer pedir oração, faça isso, pede ajuda, não fique só, sabe? Então, muitas vezes a gente sofre por não dividir, né? Por não compartilhar, né? Mas a vida de igreja é a vida de suportar uns aos outros. Suportar no sentido de dar suporte, de andar junto, de participar da vida, né? Então, às vezes, a gente está bem, o outro não está tão bem, e a vida acontece assim, né? Nessa dinâmica, né? Muitas vezes a gente passa por situações para depois a gente também ser testemunho para outros, né? Então, Deus quer fazer isso para que a gente tenha essa liberdade também no nosso meio. Amém, irmãos? Então, levem para essa semana o senhorio de Cristo. Para eu viver essa vida, eu preciso acabar com o meu eu, para que Ele reine na minha vida. Amém? Vamos fazer uma oração? Senhor Deus, obrigado, Pai, por essa manhã. Obrigado pela vida dos meus irmãos, pela sua palavra, Pai. Obrigado por aquilo que o Senhor tem nos incomodado, Senhor. Ajuda-nos, Senhor, a viver, de fato, uma vida de igreja onde reconhecemos o seu senhorio, Pai, sobre as nossas vidas, Pai. Queremos colocar diante de Ti tudo aquilo que muitas vezes temos tentado tomar conta, tentando resolver com os nossos próprios braços, forças, mas queremos nesse momento colocar, Senhor, Te apresentar, Senhor, se há algo em nós que ainda não foi Te apresentado, queremos apresentar nesse momento, Pai. Ajuda-nos, Senhor, a nos livrar, Senhor, de tudo aquilo que tem impedido de ver, de ouvir, de viver as Suas verdades, Pai. Tira todo embaraço, Pai. Tira toda a cegueira espiritual, toda a cultura, Senhor, que muitas vezes tem imperado nas nossas vidas, que seja contrária ao Senhor, Pai. Queremos colocar para trás, Senhor. Queremos viver algo novo, Senhor, no Senhor. Queremos corresponder, Senhor, àquilo que o Senhor tem nos chamado. Queremos realmente viver essa vida proposta, Pai, e terminar essa carreira, Senhor, que o Senhor tem colocado diante de nós. Ajuda na nossa vida cotidiana, Pai. Abençoa na nossa vida diária, nas nossas tarefas, nos nossos afazeres, Senhor. Queremos realmente ter vidas conectadas contigo, Pai. Queremos falar do Senhor, mas também queremos viver as Suas verdades, Pai. Não deixe que sejamos cristãos, Pai, só de fala,
mas queremos ser práticos, queremos ter vidas transformadas, Senhor, por causa da sua presença, do seu amor, Pai. Faz isso no nosso meio, Pai. Abençoa, Senhor, as famílias, as crianças, os idosos, todos os nossos irmãos, Pai, para que de fato possamos viver essa nova realidade, Senhor. Ajuda, Senhor, em todas as questões, Pai. Em nome de Jesus, Pai, nos dê uma semana abençoada, no nome do Senhor Jesus. Amém, Pai. Amém. Boa semana, irmãos. Dê um abraço.